muitos. E a dor está presente, é um dos principais, na verdade é um dos mais presentes, tanto em CA terminal, como em outros tipos de patologia, até mesmo patologia não identificada. Então vamos lá, né? Primeiro tem que se fazer o quê? Primeiro de controle de sinais e sintomas, né? Frequentemente, os pacientes e seus familiares que enfrentam doenças graves sem perspectiva de um tratamento que mude a sua evolução, estão perante um dilema: o desejo de serem cuidados em seus lares e o medo de não ter uma assistência adequada, principalmente no alívio de sintomas que causam muito sofrimento aos pacientes e angústia. O alívio adequado de sintomas é fundamental para promover a confiança do paciente e de seus familiares, de que é possível usufruir do conforto de suas casas, em contato com seus entes queridos, exercer sua autonomia, enfim, viver cada momento que lhes é de direito e sem abrir mão de uma assistência à altura de suas necessidades. Então, assim, nós temos vários, são muitos mesmos. E a gente vai ver a conduta de cada um, como que faz esse controle, quais as drogas de escolha, né? Como se prestar esse cuidado e como avaliar. Para fazer esse cuidado paliativo, né? Esses sinais e sintomas desses pacientes domiciliares. Então, a dor, né? A dor é uma das queixas mais frequentes de pacientes em cuidado paliativo com os mais diversos diagnósticos. Então, assim, câncer terminal, dores, aí já é muito intensa, né? Que a gente usa até medicações hospitalares, realmente, opioides, né? São medicações muito fortes. E também, às vezes, doenças que você não tem nem o diagnóstico, mas sentindo, mesmo sem ter um diagnóstico fechado, e outras também, né? Elas são as principais. Como é que a gente pode avaliar, né? Escutar o paciente, embora não seja a única, é a melhor forma de avaliar a dor. Deve-se permitir que o paciente expresse o que sente por meio de suas próprias palavras, com a mínima interferência do avaliador. Sendo experiência pessoal, o primeiro passo para avaliar a dor é acreditar no paciente. Então, realmente, se for um paciente consciente, pode verbalizar, né? Pleno em relação às suas faculdades mentais, você vai realmente mais fáceis, né? Quando você conta com clareza. Agora, nós temos uma maior dificuldade com pacientes que têm problemas de fala, ou então que é uma consciência parcial, não é? Ele é um paciente, estou consciente, que a gente não sabe o que é que ele está sentindo. Ele pode até estar sentindo dor, mas a gente não tem como saber, né? Então, assim como qualquer sintoma, deve ser nas características da dor. Então, perguntar, né, localização, saber onde dói, o tipo de dor, né, como dói. Ele sempre diz, uma pontada, começa aqui e termina ali, vai não sei para onde, uma dor que faz um caminho, ou então aperta, queima, cólica, né? Cada um distingue de uma maneira diferente o tipo de dor, se é pouca ou moderada, né? O comportamento temporal, né, quando dói, é em relação a tempo mesmo. A gente sente dor em relação manhã, tarde, noite, até mesmo com frieza, calor, esse tipo de coisa. Então, tem paciente que relata assim, esse tipo de dor e nós devemos dar a crença, né, acreditar realmente. Então, quando dói à noite, de madrugada, pela manhã, perguntar também, avaliar a frequência e a duração com que ele sente essa dor. Tentar descobrir causa, né? Fatores de melhora e piora. O que melhora, né? Com repouso, com massagem, com medicamento já prescrito. O que piora, com frio e com a alimentação. Tratamento. Procedimento não medicamentoso, né? Algum tipo de massagem, por exemplo, a gente vê muito essa questão de tratamento não medicamentoso com chás, com
os pontos de chakra em acupuntura é usado muito o ponto de chakra, né? Então, assim, aqui entre o dedo indicador e o polegar é um ponto, entre as sobrancelhas é outro, aqui ao redor da boca é outro. Então, existem vários pontos que, quando massageados, as pessoas expõem que melhoram-se da dor. Assim como outro tipo de terapia alternativa que está muito em alta, pessoal, é a questão dos óleos essenciais, né? Juntamente a essa massagem, você pode utilizar, claro, se a pessoa for adepta, como aqui está dizendo, né? Tratamento já realizado e seus resultados. Ou seja, ela fez e funcionou para ela. Não estamos dizendo que isso aqui vai funcionar para todo mundo, né? Cada um com um tipo de dor e cada um com seu tratamento que resolve ou não, né? Então, assim, se ele fez e viu resultados, viu melhor. Então, desse óleo essencial, o cheiro dele, né, que as pessoas passam nas mãos, porque já pegam vários pontos de chakra aqui, igual o pé, só que a mão tem muito mais. Colocar, por exemplo, enxaqueca, nesses pontos da enxaqueca, e juntamente com esse óleo. Então, assim, tem várias dessas práticas complementares, essas terapias, que fazem fazem com que protelem o tratamento medicamentoso. Então, tem que ver o que a pessoa já tratou, o que funcionou, não é verdade? Para poder repetir ou não. Ou descartar a possibilidade. Não, eu já fiz essa terapia, já fiz a acupuntura e comigo não funcionou, não quero. Então, pronto, não tenta. Então, isso é muito importante também. Você fazer essa avaliação, fazer esse exame físico, fazer o histórico dele, do que fez, do que não fez, do que deu resultado, do que não deu, para poder agir da melhor maneira possível na terapia domiciliar, né? Vamos dizer assim. Isso aqui é um velho conhecido de vocês, né? A escala numérica e das carinhas, né? Coloquei todos os dois aqui. Então, pergunte qual nota o senhor daria para a sua dor? De 0, se é que é nenhuma dor, e 10, a pior dor imaginada, né? A pergunta pode ser apenas verbal. Pontuação expressa em régua ou visual, né? Aí eu botei, vocês já conhecem, a gente já tinha visto lá quando a gente viu triagem, escala de Manchester, acolhimento, a gente falou isso aqui, escala de Coma de Glasgow, a gente falou sobre a dor, né? Eu acho que vocês lembram. Então, usa essa escala, é uma das avaliações. Aí coloquei também as das carinhas para você ver. Principalmente é importante quando em pacientes inconscientes também, pacientes que têm a dificuldade para falar, como a gente falou. Aí esse tipo de carinha também pode ser avaliado, vai ajudar, né? A carinha explicou que é um semblante bom. Então a gente também avalia o semblante desses pacientes, né? Então vocês também já conhecem, né? De 0 a 5, como tá, né, bem claro. De 0, 0 dor, e de 5 a sua dor, que é insuportável, né? Que faz você chorar de dor, né? Aí ele explica, né? Mas pouco de dor, 2, tem pouco mais de dor, 3, tem ainda mais dor, 4, tem muita dor, e o 5 tem dor máxima. Apesar de que nem sempre provoca o choro, né? Essa pessoa que escolha a face que melhor descreve como ela se sente. Essa escala é aplicável a pessoa de 3 anos de idade ou mais, né? Então, se for possível, ela pode indicar a face, e se não, você avalia pela face dela, no caso de inconsciência, poder minimizar essa dor desse cliente, né, desse usuário. As recomendações do uso de analgésico da OMS são pela boca, pelo relógio e pela escala da boca. Sempre que possível, deve-se privilegiar a forma oral dos analgésicos. As vias alternativas à via oral mais utilizada no cuidado paliativo é subcutânea, transdérmica, retal e eventualmente endovenosa. A via intramuscular não deve ser utilizada em geral.
A organização, no caderno do Ministério da Saúde, eles não explicam, não colocam nenhuma faixa de observação em relação ao porquê da IM não ser uma indicação, sabe? Não ser muito utilizada. Mas acredito que é por conta até da mobilidade do paciente. Por exemplo, esses injetáveis, medicações injetáveis que geralmente vêm em um volume maior, ou então em massa, ou muito geram mais dor, é preferível uma musculatura maior. E a gente sabe que a mais dolorosa, né? Que é utilizado, mas ele não é uma musculatura que você utiliza assim de primeira. Aí, para você estar, às vezes, virando um paciente que pode estar impossibilitado em relação à sua mobilidade, não é? E um efeito que também demora um pouquinho mais. Então, todas essas outras, até mesmo uma endovenosa, se preciso for, ela é mais fácil. Né? Então, todas as outras ele não diz o motivo, mas acredito também que seja por isso. E a oral, com certeza, né, gente, comprimidos, gotas, vai ser sempre a preferência. Somente se esse não estiver mais funcionando, tiver que ser feito de um efeito mais rápido e tal, que vai passar para outra via, né? Pelo relógio, para garantir um alívio adequado da dor, os medicamentos analgésicos devem ser oferecidos em intervalos regulares de acordo com a duração da ação dos medicamentos, além da dose adicional conforme a necessidade. Não tem seguir o horário, se por um acaso a eficácia tiver acabado em um tempo inferior ao próximo horário de tomada desse físicos de alívio, né? Como colocar em água, né? O paciente mexer, você faz essas terapias alternativas, enfim, né? Tentar minimizar essa dor de uma outra maneira, se for localizada, né? Colocar gelo, enfim, tentar minimizar com outros tipos de efeitos, né? Sem ser um medicamentoso, né? Por exemplo, pela escala, né? Para a escolha dos medicamentos analgésicos, conforme a intensidade da dor, essa abordagem é conhecida como escada analgésica da OMS. Coloquei a figura aqui para vocês entenderem, ó. É essa daqui, né? O exemplo de dor, né? De dor zero, essa branca, né? Estes adjuvantes são medicações que melhoram, vamos dizer assim, potencializam o efeito do analgésico tomado. Então, a gente tem como exemplo a amitriptilina, gabapentina e dexametasona, certo? Então, ó, na verde, né, que vamos dizer assim, que é o mais leve, que é o degrau 1, é o menor dor, né, o que é utilizado? Os analgésicos não opioide, porque os opioides eles já são, né, mexem com ele é psicoativo, né, ele mexe com essa parte de raciocínio, né, da mente, mas mexe com a psique humana, ou seja, ela vai ficar mais lenta, causa sonolência. Se for, tem gente que a gente coloca até com esses opioides o paciente em coma induzido, né? Então, pode ser do analgésico. E quais são os que a gente tem, né? Que a gente aborda assim, o paracetamol, dipirona, diclofenac, cetoprofeno. São os mais conhecidos de primeira escolha, né? São esses aí. Já no degrau 2 já é uma dor moderada. Exige sempre um pouquinho mais a cada degrau. Oi. Valeu, meu celular tá carregando. Alô? Deixa eu ver o celular que carregou. Peraí, vai. Tá. No degrau 2, ó, temos dor moderada. Então, você vai utilizar de opioides fracos, mais analgésicos não opioides, mais adjuvantes, né? Quais são esses tipos de analgésicos? A codeína e o tramadol.
Ó, paciente viciar em fase terminal já usa esse tipo de medicação. Embora seja uma dor moderada, o tramadol é muito conhecido por vocês pelo tramal, né? O nome popular, o nome comercial dele, né? E o degrau 3 é aquela dor insuportável, né? É a dor mais forte que tem. Então, você vai usar opioides fortes, mas analgésicos não opioides, que são esses aqui da escala verde, ó, que são os que não mexem com essa psique, não são psicoativos, tá certo? Eles vão te dar apenas alívio da dor, que é o paracetamol, a dipirona, diclofenac, cetoprofeno. Cetoprofeno, ele é analgésico, ele é anti-inflamatório, certo? Mas os adjuvantes, mais analgésico não opioide, né? Quais são esses? Ó, morfina, oxicodona, feptanil e metadona. Então, são medicações fortíssimas, né, pessoal, que a gente deixa como uma última escolha. Se essa primeira escolha aqui não funcionar, você vai para esse segundo degrau. Se esse conjunto aqui não esse terceiro, porque são medicações muito, muito fortes, por elas serem fortes, elas também têm efeitos adversos mais fortes, né? De medicação, você diz, ah, meu Deus, sabe, nem parece assim, um semblante bem ruim mesmo, bem abatido, a cor da pele muda, entendeu? Fica assim aquela palidez cutânea. Então, assim, eles têm muitos efeitos. São bons? Vão resolver a questão da dor? Vai. Mas, assim, esse tipo de medicação é aquela coisa, tapa ali e descobre acolá, pronto. É desse jeito, vai suprir a questão da dor. Mas também ele vai sentir tantas outras coisas, entendeu? Tantos efeitos, pois são medicações muito, muito fortes, certo? E aqui os analgésicos não opioides para vocês, que é o que a gente mais usa, gente. Isso aqui é a primeira escolha, todo hospital tem, né? Chega gestante, chega... todo paciente assim está sentindo algum tipo de dor, esses aqui vão ser a primeira escolha do médico, né? Vai ser a primeira prescrição. Aí se tiver um histórico de já não supra essa necessidade, é que eles vão em busca de uma segunda escolha, né? De uma segunda, do terceiro degrau. Mas a primeira escolha, a medicação de primeira escolha, são essas mesmas aqui, né? São os mais, acho que todo mundo conhece. Todas essas aqui, todos vocês fazem uso, né? Acredito que oral, né? Todo mundo conhece de alguma maneira, ou conhece alguém que faz uso, né? Então, a dipirona, a posologia dela, de 500 mg a 1.000, né, a cada 4 a 6 horas. E a dose máxima em 24 horas de 6 gramas, né? Paracetamol de 500 a 1.000 microgramas a cada 4 a 6 horas, uma dose máxima de 24 horas de 4 gramas. O cetoprofeno de 50 até 100 miligramas a cada 8 a 12 horas, formando 200 miligramas, né? O diclofenac de 50 a 100 a cada 8 a 12 horas, 200 miligramas. E o ibuprofeno, né? De 200 a 800 a cada 6 a 8 horas, totalizando a dose máxima no dia de 2,4 gramas, né? E essas doses aqui, elas não podem ser ultrapassadas, porque aí você começa a prejudicar o fígado. Não só mais os efeitos adversos delas, mas também o fígado. Você vai causar algum e também problema renal. O fígado, porque tudo é metabolizado pelo fígado, desde a alimentação, medicações. E a renal, porque filtra, né? E acaba agredindo muito. Então, você não pode exceder as doses e os horários. É muito importante seguir na hora certa, a dose certa, né? Então, isso aí precisa ser, assim, visto à risca, né? Não pode ser ignorado. Você não pode tomar todo a direito, certo? Pronto, gente, bem simplesinho, bem rapidinho, como prometido.
Deixa eu ver aqui vocês.